Diário de Obras hoje falando sobre a PEC das praias. Afinal, ela pode privatizar o litoral brasileiro? Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje, né, Fernando? Boa tarde, Zanete. Boa tarde, Priscila. Um oi especial para o pessoal que nos acompanha. Mais uma vez estamos aqui para falar de obra. E dessa vez, uma coisa que chama a atenção, em específico, teve momentos engraçados e outros não dessa história de privatização das praias, mas eu queria começar fazendo um alerta aqui ao jornalismo profissional que a Rede Diário do Sertão faz, que destacar que a sociedade brasileira está doente, porque a gente esqueceu o discernimento. Parece que qualquer coisa que a gente discorde, você automaticamente entra numa lista que tudo que você faz não presta. Parece que você se torna algo abominável. Automaticamente se tem um item que alguém discorde. Essa notícia é incrível como ela ganha uma proporção que ela não deveria ganhar. Primeiro ponto é que existem profissionais qualificados. O que tem na mídia de especialistas, existem especialistas de fato que defendem com pontos técnicos e que são contra esse projeto, certo? Isso daí, nenhum dos dois são desqualificados porque discordam, porque concordam com esse projeto. Esse projeto ele é de 2011, mas antes de falar do projeto, eu queria contar só um pouquinho da história, se vocês me permitem, que é do território de Marinha. Esse território de Marinha, eu até botei umas fotos aí para a produção, se puder mostrar, foi criado em 1831. Esse período era o primeiro império ainda, de D. Pedro I. E criou-se esse território por vários motivos. Um deles era justamente para parte desse território litorâneo pertencer ao Império, para poder ficar reservado à plantação e à exploração de cana-de-açúcar, principalmente, mas dos bens que ali estavam, perto da região litorânea. Então, foi imposto que ali uma faixa litorânea de 33 metros de largura, contada a partir da média de maré alta. Então, tinha os dias de maré alta no ano de 1831 e a partir daquela média das marés altas, 33 metros, esse solo de 33 metros pertencia à União. Então, esse é o terreno de Marinha. Então, é uma lei de 1831. Desde lá, conservou-se essa lei e aí os proprietários desses locais, eles dividem esse território com a Marinha, com o governo. O território de Marinha é só o nome, mas dividem com a União, onde 83% é do proprietário e 17% é do Estado, certo? Não é essa, é essa, exatamente essa daí. Para quem nos acompanha no YouTube, essa faixa roxa é justamente o território de Marinha, certo? Aí tem 3 características. Quem tem um imóvel nesses territórios tem que pagar laudêmio, que é uma taxa fixa, e cada vez que esse imóvel é transferido, por exemplo, a herança, você paga 5% do imóvel de transação. Quem já comprou algum imóvel na cidade sabe que uma taxa de ITBI é bem similar. Então, mudou o nome da escritura pública, você paga 5%. E além dessa taxa, você tem que pagar uma taxa de ocupação, que é anual, e ainda uma taxa de foro, certo? Então, esse território é isso. Essa PEC trata justamente desse território. Aí os pontos, eu estou me estendendo um pouco, mas desculpa aí, mas os pontos técnicos dessa PEC é justamente esse. Ela surgiu de onde? A partir desse ponto, surgiu de um deputado lá em 2011, que foi Arnaldo Jordi, do estado do Pará. Esse deputado propôs essa PEC baseada em quê? Na comunidade ribeirinha, principalmente, do estado do Pará, que vive ainda à margem do mar, à margem dos rios, que os rios também alguns rios também abrangem esse terreno da Marinha. E aí, com essa proposta, com essa reivindicação dessa comunidade ribeirinha,
ele propôs essa PEC onde transmitiu o título público a esse pessoal. O título justamente para o pessoal ter a escritura e não pagar mais o imposto à União. Similar a isso acontece lá no Rio de Janeiro, na comunidade da Maré, que é conhecido como Complexo da Maré, um dos lugares mais perigosos do Brasil. O nome é intuitivo, fica ali, os imóveis ficam à beira-mar e os proprietários teriam direito do título do imóvel, sem precisar pagar essas 3 taxas à União: o laudêmio, a taxa de foro e a taxa de ocupação. Então, essa PEC foi iniciada em 2011. Você pode procurar, se interessar, PEC 39 de 2011, que foi impetrada lá na Câmara dos Deputados. Salvo engano, em 2022 ela foi votada, foi aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e foi para o Senado, onde agora está com relatoria no Senado. E aí começou a polêmica, porque a relatoria é do filho do ex-presidente. E aí entra justamente no que eu tinha dito. Parece que no Brasil, se você discorda em algo, a pessoa se personifica tudo de ruim. Então essa PEC já foi aprovada na Câmara. Como eu disse, existem os pós e os contra. Pronto. Fiz o resumo, exatamente. E aí... Mas me permita fazer um questionamento, por favor. Eu tenho acompanhado, inclusive falei hoje pela manhã com a Priscila, de que não tinha tido ainda a oportunidade de me aprofundar em relação a esse tema. E, ao primeiro momento, a gente imagina logo de que seja, por exemplo, a privatização do setor onde a gente fica quando vai à praia. Essa PEC, ela privatizaria essa área em que os banhistas ficam, por exemplo? Não, ela nem trata disso, Zé Neto. Importante esclarecer isso, porque Sim. É isso que automaticamente remete às pessoas. Pronto, né? Exatamente, importantíssimo. Eu estava conversando hoje na faculdade e eu estava dizendo, olha, mentira é muito ruim, mas uma verdade contada à metade, ela se compara a uma mentira ou então pior, porque ela é verdade, ela só não está completa. Foi justamente... É uma meia-verdade, né? Foi justamente o que fizeram com isso. Você quer complementar alguma coisa? Não? É questionamento. Sim. Essa parte é importante. Essa imagem aí exemplifica isso. Veja só. Eu já introduzi o que é esse terreno da Marinha e qual é essa parte que vai ser... que pode ser privatizada. Privatizada já é consolidada. O terreno já pertence às pessoas em 83%. Só 17% é do governo. O que mudaria era só o pagamento de imposto. E no projeto da PEC, ele traz claro que o que não é ocupado vai continuar não sendo, que é um território próximo às marés. Só o que já é ocupado que vai passar de fato para as pessoas. E aí, até agora, acho que quem me ouviu falar acha que eu defendo, que eu sou um dos defensores dessa PEC, mas não, eu sou contra ela. E agora eu vou dizer o porquê. Claro, técnico, quem é a favor também não é uma pessoa deplorável, pelo contrário. Tem suas razões para defender. Exatamente, que eu citei até aqui alguns motivos. O primeiro ponto dessa PEC, essa imagem aí mostra tranquilamente. A praia não se cogita nem privatização, fechar, nada disso. O que é que pode acontecer? E esse é um dos principais pontos que me fazem ser contra. Isso daí é um resort. Esse resort, digamos que é uma pessoa com poder aquisitivo, ele compra um terreno equivalente a 2 quilômetros de extensão, certo? Ele pode cercar esses 2 quilômetros antes de chegar no mar. O mar continua livre, a praia onde a gente fica continua livre, só que o acesso fica fechado durante uma faixa de 2 quilômetros. Então, limita. A praia vai continuar aberta, mas o acesso a ela vai continuar fechada. Houve algo parecido com um apresentador de TV, que ele também quis cercar e teve um processo lá, inclusive ele ganhou, depois perdeu. Mas isso é um dos problemas. Esse problema pode acontecer, não a praia em si, mas o acesso. Se um resort compra uma faixa muito comprida, muito extensa, ele consegue impedir, por exemplo, a entrada do resort 2 quilômetros. Quem é que vai andar 2 quilômetros para poder entrar na praia? Então, dificulta. Esse processo faz com que haja uma coisa na arquitetura, apesar de não ser arquiteto urbanista, mas
na engenharia e na arquitetura é conhecido como gentrificação. Esse processo é justamente, por exemplo, uma comunidade, você pega uma comunidade e começa a fazer edifícios de altíssimo padrão. O que é que você vai fazer? Vai comprar o terreno dessas pessoas que são vulneráveis, essas pessoas vão fazer uma nova comunidade em situação de morros, né? Em situações perigosas, porque elas vão ser obrigadas a sair do local que elas estavam. Então, o mais ideal é que num processo desse você consiga transformar aquele ambiente, fazendo com que as pessoas que já vivem ali permaneçam ali, sem um processo de gentrificação, que é justamente o que um resort desse faz. E o outro ponto, só para encerrar, o que me faz ser contra também essa PEC é porque ela faz um processo inverso do que precisamos no Brasil. A gente precisa se afastar dos mares, deixar aquela área realmente de preservação, porque a gente diz aqui direto que nós somos parte da natureza. Um dia a natureza vai vir e vai tomar de conta. Então, o ideal é que a gente, ao invés de discutir uma PEC dessa totalmente sem sentido, a gente teria possibilidade de discutir, por exemplo, um projeto de emenda à Constituição, onde desapropriaria uma faixa mais afastada do litoral e transferiria essas pessoas para lá, claro, com condições, fazendo uma desapropriação e indenizando as pessoas para que elas tenham condições de construir um imóvel tão bom quanto os que é hoje, que elas vivem próximo às praias. Então, esses são os motivos que me fazem ser contra. Porém, tem também argumentos técnicos que têm que ser respeitados de pessoas que são a favor dessa proposta. Ok, Priscila. Realmente, também sou contra. Ele trouxe todos os pontos da qual eu acredito. Eu também sou contra. Agora, por exemplo, é uma opinião pessoal. Já existem alguns resorts que quase que já privatizaram o espaço. Já fazem isso. E outro ponto que também. O problema realmente é muito grave e precisa ser debatido. Não sob essa perspectiva, né, que a gente está vendo hoje. Né? Exatamente. Você não pode criticar um projeto desse, por exemplo. E como o pessoal da mídia, não a gente aqui, porque, óbvio, por condições não podemos, mas você vai para Ibiza. Aí você vai para lá, acha a melhor coisa do mundo e aqui você quer proibir. Aí você vai para as Maldivas, do mesmo jeito. Lá as praias todas privatizadas, você gosta de ir lá, mas aqui não pode. Você vai para o Chile, onde a maior piscina do mundo é quase dentro do mar. Aí você gosta de ir lá, mas aqui não pode. Então, porque fica meio hipócrita, né? Esses argumentos. É verdade. Tem sempre que ponderar essas situações, né? Então, principalmente o pessoal que está nos acompanhando, procura a notícia séria, né? Onde você vê todos os fatos. Essas notícias que só ridicularizam e só fazem com que uma pessoa que você discorde de um ponto vire um monstro, isso não existe. Foi o que aconteceu agora com o Neymar, né? Parece que ele virou um vilão e a outra parte virou um vilão para ele e ficou essa briga completamente desnecessária. Com o Neymar e a Luana Piovani, né? Isso. Porque o Neymar, ele falou, inclusive, né, o jogador falou sobre a construção de um Caribe brasileiro. Sim. Que seria um resort que seria nessa faixa aí da Marinha. Não teria essa privatização da praia, mas poderia gerar essa privatização do acesso à praia. E aí a apresentadora Luana Piovani, ela foi lá e discutiu, enfim, virou uma bola de neve gigante sobre esse assunto, um apontando o dedo na cara do outro. E outro ponto que você falou aí sobre ser contra seria a preservação do espaço, né, da faixa ali antes da areia, e sem contar que o mar ele está subindo, né, 4 milímetros a cada ano. Então a tendência é que isso vá aumentando cada vez mais. Fernando, queria deixar o nosso agradecimento aqui hoje por você trazer esses esclarecimentos sobre esse assunto que está gerando tanta polêmica no Brasil, e queria que você deixasse em casa, para o pessoal de casa, quem quiser saber mais sobre o assunto, como é que faz, suas redes sociais e tudo mais. Sim, eu vou, inclusive, sobre esse assunto, eu vou fazer algumas postagens especiais. Lá no meu Instagram você acompanha isso, @Fernando Figueiredos, com S no final. Faz diferença. E... o S no final é a diferença. Por conta do bispo. E no YouTube canal @Direito à Engenharia, você também me encontra lá. Talvez eu publique um vídeo essa semana sobre esse tema também.